puder botar um... Eu tô chamando aqui minha flatmate, né? Mariana! Vem aqui me ajudar! Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, então. Queria saber de vocês se vocês já empreendem ou se estão passando por uma transição de carreira. Qual que é a situação de vocês? Se puderem escrever aí para mim. Para eu saber em qual é o momento atual de vocês. Empreende, está com transição de carreira, está feliz na carreira. Só para a gente conseguir fazer essa interação é bem importante. Planejando a transição, a Marcela falou. Que legal. E vocês ficaram sabendo da live hoje por onde? Qual que foi? Como é que vocês chegaram até a mim? Já me seguem? Não seguem? Como é que vocês chegaram na live hoje também? A Gabi fala de Sydney, Austrália, Marcela. Eu tô falando aqui de Balgola, pensando na transição. A Nayara, tudo bom? Nayara segue no Instagram. Que legal, meninas. Bom, a primeira vez que eu faço a live aqui no YouTube, né? Eu tenho feito sempre pelo Zoom. E aí é a primeira vez. Então, eu vou começar a me apresentar para vocês. Eu já moro em Sydney já faz 9 anos, tá? E hoje eu sou cidadã, cheguei como estudante, com um desejo muito grande de aprender inglês. A minha ideia era chegar aqui, estudar durante 6 meses e voltar. Porém, eu mudei de ideia, né? Consegui um sponsor na área. Ah, legal, tá dizendo que já segue pelo Telegram. Janeia tá falando de Brisbane. Que legal, meninas. Sejam muito bem-vindas, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês a minha história e também quero ajudar muito vocês hoje, quero que vocês interajam muito, tá? Se vocês ficarem até o final da live, vocês vão ter uma live incrível, com muitos aprendizados, com muita troca, então é isso que eu quero proporcionar para vocês. A qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre escrever aí, que eu quero estar respondendo no final, tá bom? Veio para ficar 6 meses, a Dinéia tá falando, e agora vai casar. É isso aí, né? A gente vai mudando. Bom, eu cheguei como estudante e fiz todos os trabalhos, né, bem básicos. Trabalhei como garçonete, em functions, trabalhei em supermercado, fiz muitos trabalhos bem operacionais no início. Mas a minha história, ela começa lá atrás, há muito tempo. Desde quando eu era criança, meu sonho era ensinar. Eu adorava ensinar e brincar que eu era professora. E aí, eu fui estudar, trabalhar com educação. Me formei em comunicação social, relações públicas. Eu fiz um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com educação. Então, trabalhei no Senac, no Brasil, vendendo treinamentos corporativos para grandes organizações. Eu trabalhava vendendo cursos de negociação, de vendas, de liderança, de planejamento estratégico para grandes empresas. E um dia eu fiz um curso de life coach para me conhecer um pouco mais. Eu sempre gostei muito da jornada do autoconhecimento. Foi aí que nesse curso, eu cheguei nesse curso em Ilhabela, num hotel maravilhoso, era na beira da praia, e eles disseram assim, qual que é o teu sonho? E aí, pessoal, eu não tinha um sonho. Eu fiquei desesperada, porque para dar continuidade no curso, eu precisava ter um sonho. E eu quero saber agora a prova de vocês aí. Quem de vocês tem consciência, qual de vocês tem consciência do sonho de vocês? Vocês sabem qual é o sonho de vocês? Levanta a mão que sim, põe 1 sim, número 2 não, só para eu saber. Quem tem consciência, coloca o 1 para sim e o 2 para não. Vamos ver quem é que tem consciência do seu sonho, que tem clareza do sonho. Camila não sabe. Uhum. Quem mais? Sabe ou não sabe qual é o seu sonho? Nayara não sabe. Marcela sabe.
Bom, quando eu não tinha o sonho, eu fiquei apavorada. E aí eu fui para a beira da praia e comecei assim, meu Deus, qual é meu sonho, qual é meu sonho, qual é meu sonho? E aí quando eu olhei para o mar, eu me dei conta que eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre não tem praia. Eu olhei para o mar e falei, meu Deus, o meu sonho é morar num lugar com praia, num lugar que tenha muito contato com a natureza, porque eu amo estar em contato com a natureza. E em Porto Alegre, muito em questão por causa da violência, né, e não ter praia, a gente fica totalmente desconectado da natureza. Então, eu me dei conta que o meu sonho era morar na praia e que eu tinha um sonho de aprender a falar inglês. Só que eu já tinha 31 anos na época. Eu tinha um relacionamento estável de 9 anos e eu pensava, imagina, com 31 anos eu vou largar tudo, carreira corporativa, né, para ir viver uma aventura no exterior, impossível. Só que naquele curso, pessoal, eu aprendi que tudo era possível de se realizar. Era incrível. E aí eu cheguei em casa, falei com meu ex-namorado e disse assim, olha só, eu tô indo para a Austrália. E ele me olhou, vamos comigo? Ele falou, não vou. Conclusão, me separei, empacotei minhas coisas, coloquei as minhas coisas na casa da minha mãe, meu gato e meu cachorro, inclusive, e vim para a Austrália realizar o meu sonho de aprender inglês e de viver num lugar com praia. Eu já tinha uma carreira sólida no Brasil e foi muito dolorido. Por que foi dolorido? Porque quando a gente já tem uma construção no nosso país de origem e a gente chega aqui, o que acontece conosco, né? Lá a gente tem a referência do ambiente externo. A gente é reconhecida pelo aquela pessoa que é a dentista, que é a arquiteta, que é bióloga, whatever, qual foi a profissão de vocês lá. E a gente é reconhecida e a gente tem aquele reconhecimento externo. No momento que a gente migra de país, a gente perde total a referência do externo, porque a gente vem num ambiente de uma cultura que a gente não conhece, a gente não tem amigos, a gente não tem as pessoas que nos conhecem, os valores são diferentes e a gente perde o referencial externo. E como a nossa cultura, a nossa segurança, ela está muito calcada na referência externa e não no empoderamento interno, a gente se desempodera quando a gente vai migrar de país. E o que aconteceu comigo é que eu me vi totalmente desempoderada. Por que eu me vi desempoderada? Porque eu não estava exercendo atividades que estavam compatíveis com os meus dons, com os meus talentos e com aquilo que eu amava. Quando eu comecei a trabalhar em atividades mais operacionais, eu percebi que o meu maior dom era o dom da comunicação, da criatividade, né, de ser humana, de conectar com pessoas. E eu percebi que nos trabalhos mais operacionais que eu estava desenvolvendo, eu não tinha esse contato humano. Eu não podia dar voz para expressar quem eu era. Eu não podia criar. E foi através de vários trabalhos operacionais, inclusive empacotando pão no Coles, que eu descobri muito sobre mim. Então, eu quero dizer aqui para vocês, se tem alguém aqui que está trabalhando em alguma atividade que não é a atividade dos sonhos, que está muito longe de ser atividade dos sonhos, são nessas atividades que a gente pode se conhecer muito mais do que as atividades que muitas vezes que a gente ama. Porque foi empacotando pão no Coles que eu descobri que eu não gostava de trabalhar com escala linear, ou seja, de produção, né? Eu tinha que ficar empacotando pão, e eu não utilizava a minha criatividade, eu não conectava com as pessoas porque eu ficava atrás do balcão, né? E eu tinha que trabalhar em processos repetitivos. E eu descobri muito mais sobre mim fazendo o que eu não gostava do que muitas vezes fazendo o que eu gostava. Então, se você está fazendo hoje algo que você não gosta, algo que você está infeliz, né, de alguma forma, ou não está triste, ou está se sentindo frustrada, para pensar agora o que é que esse trabalho está te ensinando. Quero que vocês me respondam aqui. De 0 a 10, o quanto vocês estão satisfeitas no trabalho de vocês? Sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Que nota que vocês dão? Satisfação de 0 a 10, sendo no trabalho, sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Edmara falou 5, Nayara falou 1,
Oi, Lu, tudo bom? A Lu, querida, fez mentoria comigo. A Lu falou 5. Camila falou 2. Perfeito, pessoal. É isso que eu quero saber de vocês. Se vocês não estão satisfeitas no trabalho ou na carreira de vocês, é muito importante observar o que esses trabalhos de vocês estão mostrando. O que é que vocês não gostam nessas atividades, né? O que é que vocês gostam e o que vocês não gostam? Porque o que vocês não gostam, vocês podem, a partir disso, começar a procurar outras atividades e dizer, não, eu não gosto disso, eu não gosto desses valores, eu não gosto da forma que eu sou tratada. Será que os valores da empresa que eu estou trabalhando são condizentes com os meus personal values, né? Com os meus valores principais? Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Agora, eu quero dizer para vocês, falando sobre transição de carreira, eu mudei 2 vezes completamente de carreira. Uma dos 30 para os 31 e a outra dos 39 para os 40. E nunca é tarde para mudar de carreira. Se você acha que você está tarde, que vai ter que aprender tudo de novo, agora eu pergunto para vocês, qual é o custo de permanecer na mesma posição, insatisfeita e infeliz, durante anos e anos e anos? Às vezes, a gente tem que pensar qual é o custo emocional, físico, né, mental, né, para nossa vida pessoal. Então, vocês, considerando que vocês vão viver 80 anos, vamos supor, né, que é uma idade média, vocês podem ter, no mínimo, uma profissão nova a cada 10 anos. Aquela história que nos contaram, que a gente tem que vir e viver e fazer uma carreira lá na faculdade, seguir aquela carreira para o resto da vida, só porque a gente estudou aquilo na faculdade, isso, para mim, não faz sentido. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Porque vocês não perdem o conhecimento só porque vocês não estão exercendo, muitas vezes, exatamente a profissão que vocês exerceram lá quando vocês tinham 17 anos. Se vocês escolheram uma profissão aos 17 anos porque vocês não sabiam o que vocês queriam fazer, hoje, dependendo da idade que vocês têm hoje, vocês têm condições de mudar. E vocês podem mudar. E vocês merecem mudar. E se vocês não sabem como mudar, vocês podem se perguntar como mudar. Então, nunca é tarde para mudar. Eu vim para a Austrália, comecei a trabalhar nessas atividades operacionais, e depois de 3 anos, quando eu consegui um trabalho em loja na área comercial, foi que eu recuperei o meu valor, o meu poder novamente. Porque eu comecei a fazer aquilo que eu amava, que era conectar com pessoas e exercer atividades comerciais que estavam condizentes com os meus talentos. Então, quando a gente trabalha com algo que está coerente, linear, com aquilo, está alinhado com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz de melhor, com aquilo que a gente ama, a gente se empodera dentro da nossa profissão. E se de algum momento, se por algum momento eu estou trabalhando em alguma atividade que eu não gosto muito, é porque muito provavelmente você não está exercendo o seu máximo potencial dentro daquela atividade. Vocês que colocaram nota baixa aí, vocês têm consciência que vocês não estão trabalhando, utilizando o máximo potencial de vocês? Sim ou não? Se vocês têm consciência, né, ou vocês não sabem o que está acontecendo, se têm consciência se vocês estão utilizando o máximo potencial, ou vocês estão pensando assim, não estou usando o meu máximo potencial. Tem consciência. E o fato da gente não estar utilizando o nosso máximo potencial é que nos deixa triste. Porque cada um de vocês aí agora tem muito potencial. Todas nós temos algo internamente que só a gente faz muito bem. E quando a gente descobre exatamente isso, o que a gente faz muito bem, a gente consegue se empoderar disso. Oi, Ju! A gente consegue se empoderar disso, tá? Então, legal. Cheguei na Austrália, comecei a exercer aquilo que eu amava e fui promovida a gerente de uma das maiores redes varejistas da Austrália e da Nova Zelândia, chamada Rod & Gun, uma loja de roupa masculina, no qual eu tive a oportunidade de gerenciar a maior loja da rede da Austrália, entre 45 lojas. Eu gerenciei uma loja top, a gente chama de flagship, né? A loja padrão, modelo. Durante esse trabalho, eu não só contratava o meu time, né? Como eu também treinava e desenvolvia esse time. Então, foi ali que, na prática, eu aprendi como é que funcionava contratar
né, fazer recrutamento e seleção no mercado australiano. Como conclusão, né, e anos trabalhando com vendas, e eu trouxe toda a experiência do Senac de educação corporativa, eu pude implementar essa educação corporativa na loja masculina de roupa. E a loja ganhou inúmeros prêmios, e enfim, e aí eu vi que aquilo era um talento muito bom meu, que era vendas, comunicação, liderança, negociação, e que aquele era o meu melhor de tudo que eu já tinha feito. E aí, quando eu comecei a fazer as entrevistas com os estudantes internacionais, principalmente, eu percebia que eles não sabiam se apresentar na entrevista de emprego. E eu dava um feedback no final, olha, eu preciso te dar um conselho, né? Seria muito importante que tu não falasse isso ou aquilo, né? As pessoas respondiam, por que tu quer esse emprego? E as pessoas diziam, porque eu moro na esquina. Ou eu perguntava, por que tu acha que esse emprego, tu merece ter esse emprego? E a pessoa dizia, porque eu quero melhorar o meu inglês. E aí eu percebi que as pessoas não sabiam se vender na entrevista. E como o meu potencial máximo era vendas, eu percebi que naquele momento, pela toda a dor que eu tinha passado enquanto imigrante, de não conseguir trabalho logo no início, de ter sofrido bastante nos primeiros anos, eu percebi, eu tenho um talento para ajudar essas pessoas a se venderem nas entrevistas de emprego. Eu tenho um talento para ajudar essas pessoas a se empoderarem na entrevista de emprego. E aí, quando eu saí da loja, eu pensei, eu quero fazer algo para ajudar. Só que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer para ajudar. Eu sabia que eu gostava de ensinar. Eu sabia que eu gostava de pessoas. Eu sabia que eu gostava de educação, né? Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso. Aí, eu fui para Bali viajar. Peguei as coisas, tirei férias e fui para Bali. E fiquei meditando lá por 20 dias, sozinha, viajando. E comecei a escutar o meu coração. Se a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, pessoal, a gente fica com a mente tão busy, tão cheia de informação, que a gente se desconecta da nossa maior potência, que é a energia do coração. É aqui que tá, essa energia do coração que sabe aquilo que a gente é apaixonado, que sabe aquilo que a gente gosta. Então, quando eu percebi que eu tinha que silenciar a minha mente e me conectar com a voz do meu coração para saber o que eu gostava, eu consegui descobrir o que eu gostava. Eu selecionei 4 pilares. Eu gostava de roupa, de moda, eu gostava de pessoas, eu gostava de educação, eu gostava de vendas e de sustentabilidade. Na verdade, eram 5 coisas, tá? E aí eu comecei a olhar para essas 5 palavras. O que eu vou fazer com vendas, sustentabilidade, pessoas, educação? Preciso fazer alguma coisa. E eu juntei todas as palavras e montei o meu primeiro programa de treinamento na época, que foi o Fashion Retail Program, que era para ajudar as pessoas a trabalhar com moda. Depois surgiu o programa de carreira. Eu entendi uma necessidade de mercado. Então, sempre que vocês quiserem abrir um negócio de vocês, a Lu, né? A Lu tá falando, né, que ela conseguiu o primeiro emprego dela fazendo treinamento, e foi fenomenal o trabalho da Lu. A Lu passou na vaga da Tramontina, pessoal, e ela estava trabalhando também, né, Lu, com várias atividades operacionais, no qual ela não estava muito satisfeita, e logo em seguida, quando ela fez a preparação de entrevista, ela passou, né, na vaga da Tramontina, e foi muito legal, né, uma das minhas primeiras clientes com muito sucesso. Tem várias delas, né, queria ser ousada assim, rindo para não chorar. Bom, é assim, a gente pode ser ousada desde que a gente se empodere de si. Todo mundo pode se empoderar de si, né? E tem várias formas que a gente pode fazer isso. Enfim, então, meninas, a gente pode sim fazer aquilo que a gente ama. Onde é que eu parei? Que até agora eu me perdi, né? E eu olhei para essas 4 palavras, 5 palavras, e comecei a montar. Então, se vocês estão aí pensando, alguém quer empreender do grupo? Quem quiser empreender, diz que sim, e quem não quiser empreender, diz que não. Só para eu saber se tem alguém com aspirante a empreendedor aqui, só para eu também entender vocês. Coloca se você quer empreender sim ou não. Coloca aí para mim. Se você quer empreender, tá? Conselho que eu dou para vocês, vocês precisam compreender a dor do mercado. Quando a gente compreende a dor do mercado e a gente sabe qual que é a solução para a dor do mercado, eu crio um serviço. Percebem? Primeiro, a gente precisa entender qual que é o mercado que eu quero atender, né? Porque, por exemplo, eu quero ajudar pessoas. Ajudar pessoas é algo muito amplo.
né? Que tipo de pessoas vocês querem ajudar? Vocês querem ajudar homens, mulheres? Se for mulheres, qual é o perfil dessa mulher que vocês querem ajudar? São mulheres brasileiras? Mulheres brasileiras que vivem no Brasil? Mulheres brasileiras que vivem na Austrália, no exterior? Mulheres australianas? Qual é o nicho de mercado? E por que é importante a gente compreender qual que é o mercado e qual que é o nicho do mercado? Porque aí a gente consegue entender a dor daquele mercado para poder oferecer a solução para aquela dor. Eu percebi que os brasileiros, né, que viviam no exterior tinham uma dor comum. Qual era a dor comum do mercado? Insegurança. Não se sentiu o suficiente, medo do inglês, medo do visto, medo de se apresentar, medo de se vender. E eu fui mapeando vários medos. E com todo o meu conhecimento, eu fui criando as soluções para esses medos e ajudando as pessoas a resolver esses problemas. E as pessoas começaram a ter muito sucesso. Né? As primeiras clientes que eu atendi, 5 passaram na entrevista de emprego. Eu falei, what the hell, né? Eu tô fazendo alguma coisa que tá funcionando. E a partir do momento eu fui ajudando e ajudei mais de 100 pessoas nesse decorrer. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que vocês precisam entender a dor e precisam entender a solução. E aqui eu trouxe, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, vamos ver se não vai tá invertido para vocês. Vocês conseguem enxergar? Sim ou não? Só para eu saber. Me avisem se vocês conseguem enxergar o quadro, tá? Então, pessoal, aqui eu vou falar de como é que a gente alinha o propósito de vida com o nosso negócio, tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem o purpose, certo? Consegue enxergar? Perfeito. Aqui, essa aqui foi uma metodologia que eu desenvolvi, que significa propósito, para que nos auxilie a encontrar o nosso propósito de vida, tá? Agora, antes de eu começar a falar do método, não existe, pessoal, um método para encontrar propósito de vida. Sabe por quê? Porque o propósito de vida, da vida de vocês, se vocês sabem, até antes de eu começar, vocês sabem o propósito de vida de vocês? Sim ou não? Ver se vocês têm clareza do propósito de vida de vocês. Quem tem clareza diz que sim, quem tem clareza diz que não. Só para eu saber. Camila, não. Nayara, nem ideia. Quem mais, pessoal? O que é o propósito, pessoal? Alguém sabe? Alguém arrisca dizer o que seria o propósito? A imagem está um pouco distorcida. Ela não vai ficar muito perfeita, mas eu vou fazendo a leitura. Mas ela não está invertida, né? A Lu falou não sabe. Bom, o que é o propósito? O propósito nada mais é do que a gente dar sentido às coisas. É a razão pela qual que a gente faz as coisas. É o why we do something, tá? Então, vamos lá. Só que o propósito também, né? O porquê que a gente faz aquilo é dar um sentido, né? Por que eu acordo todos os dias de manhã? Por que eu amo trabalhar com educação? É encontrar a explicação, é algo que faz sentido para vocês. E o sentido da vida de vocês, de cada uma de vocês, é simplesmente ser quem vocês são. É tão simples e parece tão complexo, mas é tão simples. Nós todas somos expressões divinas e únicas. Não existe ninguém no mundo igual a cada uma de nós. Quando a gente descobre quem a gente é, quais são os nossos potenciais únicos, as nossas paixões, os nossos talentos, e quando a gente tem consciência de qual é a nossa expressão no mundo, para que a gente serve, né? Para que a gente veio fazer aqui? Eu tenho o dom de comunicar. Por que será que você tem o dom de comunicar? Eu amo tocar violão, né? Por que será que você gosta de tocar violão? Eu gosto de conectar pessoas. Por que será que você gosta de conectar pessoas? Então, o propósito de vocês é ser quem vocês são. Só que se vocês não sabem quem vocês são, vocês não conseguem encontrar o propósito. Então, vamos lá. Esse método aqui vai ajudá-las a conectar os dots e desenvolver. Peguem papel e caneta aí, anotem no notes do celular, que isso aqui vale 1 milhão. Tá? Então, vamos lá. P de purpose é de
paixões. Então, escrevam aí. Quais são as suas paixões? E escrevam tudo o que vocês quiserem e que vocês amam. Eu amo cozinhar, eu amo viajar, eu amo escrever, ler, né? Ensinar. Escrevam tudo o que vocês amam, tá? Depois, vocês vão escrever quais são os valores de vocês. Quais são os valores de vocês? Eu gosto, para mim é importante honestidade, integridade, é importante transparência, é importante sustentabilidade, né? Então, quais são os valores de vocês? E por que compreender os nossos valores é algo tão importante? Porque os valores é algo que vai nortear a nossa vida como um GPS. Por exemplo, se para mim é importante sustentabilidade e eu vou trabalhar numa empresa da Marlboro lá, vendendo cigarro e nicotina, vocês acham que eu vou estar feliz? Sim ou não? Não, né? Não vou estar feliz. Será que se para vocês é importante, né, trabalhar com sustentabilidade e vocês forem trabalhar em uma empresa poluente do meio ambiente, vocês não vão estar felizes. Então, se vocês não sabem os valores de vocês vão trabalhar na empresa, mas aquela empresa se respeita é importante, né? E a empresa não está respeitando vocês não têm como ser felizes. O mesmo vale para os relacionamentos humanos e interpessoais, né? Se eu estou num relacionamento amoroso no qual o cara que eu estou me relacionando, ele não me respeita, né? Ou não está condizente com os meus valores pessoais, eu não vou estar feliz. Então, saber os valores, quando a gente sabe os nossos valores, a gente pode criar a nossa realidade, né? Conforme os nossos valores. Então, esses amigos me tratam como eu gosto, como eu mereço, né? Como eu preciso, sim. Então, esses amigos eu vou cultivar. Esses relacionamentos amorosos, né? Ou esse cara aí, ou enfim, ele tá condizente com os meus valores? O meu trabalho, ele tá condizente com os meus valores? A minha família tá alinhada com aquilo que eu acredito? E aí a gente vai criando a vida ao nosso redor conforme a gente acredita. Ao invés de a gente ser vítima das circunstâncias. Faz sentido até aqui? Né? Então, os valores é extremamente importante. Depois, a gente tem que mapear, pessoal, expertise. O que é a expertise de vocês? É aquilo que vocês fazem muito bem. É mapear o conhecimento de vocês. Vocês sabem dizer do que vocês são muito boa? Tipo aquilo, eu sou foda nisso daqui. Quem diz aí, eu sou foda em escrever, em falar, em vender? Quem diz aí, eu sou foda em something? E bate no peito, assim. Vocês têm isso? Vocês têm alguma coisa que vocês sabem que vocês são muito boa? Ou vocês não têm esse conhecimento? Sabem aí naquilo que vocês são muito boa? Quem sabe pode falar, sem vergonha, tá? Porque a gente tende a não expressar aquilo que a gente é boa. A gente acha que a gente vai estar se exibindo, ou que a gente... Não, tu pode dizer, olha, o meu maior potencial é a habilidade comercial. O meu maior potencial é comunicar. Sem ser prepotente, sem ter um ar, assim, de arrogante. Tu pode falar, depende do jeito que tu fala, né? Me pergunto todos os dias, mas não acho a resposta. Tentando descobrir. Muito importante a gente saber aquilo que a gente é muito boa. E se vocês não sabem, já vem um exercício para vocês aí perguntarem para a família de vocês, para os amigos de vocês, para os ex-chefes de vocês. E normalmente aquilo que vocês são muito boas, normalmente aquela amiga vai lá e fala assim, pô, amiga, me ajuda ali naquilo ali, tu é tão boa em organizar, me ajuda a organizar o meu guarda-roupa, tu é tão boa em combinar looks, me ajuda a fazer tal coisa, né? Ou tu é tão boa em, sei lá, o que é que as amigas de vocês pedem? Conselhos, né? Entendem? Então isso é muito importante saber. Ter a consciência daquilo que vocês fazem muito bem. Porque aquilo que vocês amam, quando vocês unem, olha só que incrível, quando vocês unem aquilo que vocês são apaixonadas com os valores de vocês, com aquilo que vocês sabem fazer muito bem, vocês começam a se empoderar. E é por isso que o autoconhecimento é a coisa mais importante, é o investimento mais importante que vocês podem fazer na vida de vocês. Eu escutei isso aos 27 anos, quando eu trabalhava num hotel,
E um cliente me disse assim, eu vendia eventos corporativos para a Cetel, e esse cliente me disse, autoconhecimento é a coisa mais importante que tu pode fazer na tua vida. Porque se tu não sabe aquilo que te faz feliz, como que tu vai te fazer feliz? Se tu não sabe aquilo que te faz triste, como é que tu vai evitar as coisas que te fazem triste? Então, o autoconhecimento é a coisa mais importante que a gente pode investir. Porque quando a gente sabe quem a gente é e a gente sabe o nosso valor, a gente pode chegar no mercado de trabalho e dizer, é isso que eu faço. Ou eu posso abrir uma empresa e dizer, eu faço isso muito bem e eu posso te ajudar, porque eu já ajudei outras pessoas. E vocês começam a construir esse empoderamento, porque vocês têm a consciência daquilo que vocês fazem muito bem. Faz sentido? Então, olha só, eu quero até falar algo que eu sempre falo no Fale com a Jana, mas para quem é nova aqui, quem já ouviu não tem problema, mas vou repetir porque tem muita gente nova. Então, quanto mais no autoconhecimento eu vou, quanto mais profundamente no meu autoconhecimento, mais eu expando na superfície, tá? Então, o autoconhecimento, ele é totalmente necessário para que a gente possa se desenvolver. Porque quando a gente sabe aquilo que a gente é forte, a gente vai lá e comunica aquilo que a gente é forte. E aí a gente conhece os nossos pontos fracos e aí a gente pode traçar um plano de desenvolvimento para fortalecer esses pontos fracos, percebem? Mas se a gente não desconhece aquilo que a gente é boa e aquilo que a gente tem que melhorar, como que a gente vai fazer um plano de autodesenvolvimento? Então, primeiro a gente precisa saber o autoconhecimento para depois traçar um plano de autodesenvolvimento. Aí a gente consegue mover da onde a gente está para onde a gente quer chegar, eu quero chegar, tá? Mas eu preciso ter clareza onde eu quero chegar. Eu tenho que ter clareza quem eu sou, onde eu estou e aonde eu quero chegar. E depois eu tenho que traçar um plano de desenvolvimento, compreender aquilo que está me bloqueando, as minhas crenças limitantes, os agentes sabotadores, e aí traçar um plano para eliminar isso e conseguir chegar aonde eu quero chegar, tá? Então, depois que eu compreender que eu amo, os meus valores, aquilo que eu sou muito boa, eu tenho que entender quais são as pessoas, o P de people, que precisam da minha ajuda. Ou melhor, quais são as pessoas que precisam daquilo que eu sei. Bom, no meu caso, eu identifiquei que as pessoas do mercado estavam passando pela mesma dor que eu estava passando. No início, eu não sabia me vender no mercado australiano, eu não sabia como é que funcionava técnicas de entrevista, eu não sabia fazer o meu currículo, e conforme eu fui aprendendo, eu pude entender que eu podia ensinar outras pessoas. E foi assim que eu desenvolvi o programa de carreira, a mentoria de carreira. E depois eu comecei a entender que o mercado tinha uma outra necessidade, que eram negócios, as pessoas não sabiam empreender. E porque eu tinha feito vários cursos de empreendedorismo, eu fiz o curso do Empretec no Brasil, no Sebrae, né, que é um seminário que tu fica lá uma semana full on, aprendendo 32 comportamentos empreendedores, e toda a minha família também, todas de mulheres empreendedoras, toda a minha família empreende, e eu percebi que eu tinha muitas atitudes empreendedoras, foi quando eu percebi que eu poderia ajudar outras mulheres, e aí tem uma outra coisa interessante, né? Porque quando a gente começa a atender, né, os nossos clientes, a gente começa a perceber aquele que a gente tem mais afinidade de trabalhar. E eu percebi que eu tinha mais afinidade de trabalhar com o público feminino, né? Então eu comecei hoje, tá, pessoal? Só para vocês saberem, o meu negócio é 100% ajudar mulheres, não mais brasileiras no exterior, mas mulheres na sua transição de carreira ou empreendimento, abertura de novos negócios. Então, a gente precisa saber quais são as pessoas que precisam da ajuda do que eu sei. Depois que eu identifico quais são as pessoas que precisam de ajuda, né? A gente precisa entender o tipo de ajuda, o suporte que eu vou dar que essas pessoas precisam. Que tipo de ajuda que essas pessoas precisam, né? Daí, no meu caso, eu descobri que elas precisavam de ajuda com currículo, que elas precisavam aprender a se vender, que elas precisavam saber vender os serviços delas, a começar um negócio do zero, que as pessoas não sabiam como é que elas se descobriam, né? Como é que elas reconheciam os seus talentos, né? A maioria das pessoas não tem consciência do que elas são boas, então elas precisam de muita ajuda para poder reconhecer o seu
potencial único, né? E depois, como é que você pode servir, pessoal? Qual é o tipo de serviço que você vai prestar para resolver esse problema com tudo isso de bom que tu tem para oferecer? E aí, quais são os tipos de serviços? Então, você pode, eu quero montar uma loja online, eu quero prestar mentoria de relacionamentos, né? Eu quero ajudar as mulheres que estão sofrendo com abusos, né? Eu já ajudei várias coaches, tá? Eu ajudo coaches e healers a vender os serviços delas, a se posicionar no mercado, a compreender a identidade de marca, né? Os diferenciais da marca, porque eu tenho esse background, né, de marketing, MBA em marketing e comunicação, então eu consigo ajudar sobre vários aspectos, né? Prestando vários tipos de serviço nesse sentido. Depois eu preciso entender quais são os benefícios que o meu serviço ou produto ele atribui para o meu consumidor, para o meu nicho, né? E o que são os benefícios, pessoal? Quem sabe o que são benefícios aí? Vamos ver se vocês se arriscam a dizer o que são benefícios. Benefícios é muito importante da gente compreender quando vocês vão, para quem está passando aí pelo processo de transição de carreira, né? É muito importante, pessoal, vocês saberem quais são os benefícios que vocês vão trazer para a organização que está contratando vocês, né? Então, quem sabe o que são os benefícios, diz aí. E quando a gente começa a aprender a vender algo, um serviço ou um produto, ou a gente mesma, o que a gente vende são benefícios e diferenciais. Então, vamos lá. Já que ninguém respondeu do benefício, alguém diz ideia? Não tem ideia? Bom, benefício, pessoal, é aquilo que vai trazer de bom para a pessoa que está comprando, para o consumidor. Vamos supor que essa blusa seja 100% de cotton. Qual que é o benefício? Difícil essa, né? É verdade, essa é bem difícil. Qual que é o benefício de eu ter uma blusa 100% cotton para o consumidor? Vocês sabem? Qual que é o benefício de ter uma blusa de cotton para o consumidor? Para você. Você está usando uma blusa de cotton 100%. Qual que é o benefício? Ser mais macia, quem sabe? Transpirar mais, não ficar com um cheiro ruim, né? Ser mais durável, né? Esses são os benefícios. Por exemplo, a Apple Computadores, né, menos alérgica, mais fresca, mais confortável, a Lu tá falando, né? A Dineia tá falando leveza, exatamente isso. Vamos dar um exemplo da Apple Computadores. A Apple Computadores, ela aprendeu, ela identificou que quando se vendia computadores, logo lá no início, né, se vendia as características, as features que a gente chama, né, do produto. E a Apple compreendeu que o consumidor precisava falar sobre esse computador é melhor que o outro porque ele tem mais espaço de armazenamento nas fotos, ele é mais veloz, ele é mais durável, né? Esses são os benefícios. Mas quando a gente ia comprar um computador antigamente, o técnico falava, esse é um KXPTK, e o consumidor não entendia nada. Então, quando a gente vai vender um serviço ou um produto, a gente não vende as características desse produto ou serviço. A gente vende os benefícios que eles vão trazer. Então, quando vocês forem levando isso na prática, né, para a carreira, né, se vocês forem numa entrevista de emprego, por exemplo, e vocês estiverem contando a história de vocês, e, eu fazia isso na outra empresa, eu fazia isso, 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 o entrevistador às vezes até dorme. Olha, eu fiz isso, eu aprendi isso, desenvolvi a competência de liderar equipes, ou eu aprendi a coordenar pessoas, ou vender produtos, ou nesse trabalho eu aprendi a ser bem estratégico, mais estratégico, né? Esse trabalho me ajudou a desenvolver habilidades de liderança, sei lá. E agora eu posso ajudar o teu time a ficar motivado ou a ficar engajado, porque eu tenho o desenvolvimento da liderança. Então, o que é que vocês vão trazer para a empresa? Então, vocês não contam a história de vocês linear, vocês contam quais são os benefícios que vocês vão levar para a organização.
E se vocês estão vendendo um produto ou um serviço, vocês não falam essa camiseta é rosa, tem algodão, nananana. A gente vai dizer, olha, essa camiseta é 100% de algodão, porque ela tem uma cor neutra, ela vai combinar com várias coisas, então é super versátil para te usar e vestir. Então, a gente, os benefícios. A Camila está perguntando, posso dizer que é o que me diferencia e me caracteriza? Os teus diferenciais não necessariamente são os teus benefícios. Os benefícios são o ponto de vista do outro. Pode ser que os teus diferenciais tragam um benefício, mas os teus diferenciais não são o benefício. Faz sentido? Alguém tem dúvida em relação aos benefícios? Legal. Então, quem tem dúvida aqui sobre propósito? Voltando, paixões, valores, expertise, conhecimentos. Quais são as pessoas que precisam de tudo que você sabe para oferecer? Quem dessas pessoas vocês querem ajudar e como é que vocês vão ajudar? Qual é o tipo de suporte, de ajuda que vocês vão dar para elas? Como que vocês vão servir, né, o serviço de vocês? E quais são os benefícios que vocês vão agregar? Posso apagar? Vou apagar, tá? Depois vocês me falam, que daí eu mando para vocês isso aqui. Bom, aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Como começar a empreender? Como começar? Essa é a pergunta mais perguntada do século. O negócio é o seguinte, pessoal. Vocês nunca... mas eu não sei o suficiente. Mas eu tenho que fazer aquele curso. Mas eu preciso fazer mais uma especialização. A verdade é que nós nunca vamos estar prontas. Nunca vamos estar prontas 100%. Existe algo... Agora, essa dica vale mais 1 milhão. Olha só. Chave. Notem aí. Conhecimentos, habilidades, atitudes. Vocês precisam de 5 coisas para ter sucesso na vida profissional de vocês. Valores, vai aparecer os valores aqui de novo. E emoções. Chave do sucesso, eu gosto de falar, né? Vocês precisam ter conhecimento. Só que só conhecimento não vai adiantar muito. Porque sem conhecimento, sem atitude, não serve para nada. Você passar a vida inteira estudando, e eu não utilizar esse conhecimento para transformar algo, o meu conhecimento não vai servir. Concordam? Então, eu preciso aprender, aí eu preciso utilizar esse aprendizado, colocar esse aprendizado em prática, para eu ter habilidade, ou seja, experiência, né? A habilidade é a experiência. Eu preciso ter a habilidade. Eu preciso ter atitude para eu conseguir fazer as coisas andarem, botar a energia em movimento, conhecimento em movimento. Eu preciso conhecer os meus valores, aquilo que é importante para mim. E eu preciso ter aspectos emocionais equilibrados. Por quê? Se eu não tiver as minhas emoções balanceadas, nem a carreira e nem o empreendimento, eles vão conseguir por um grande tempo. Tá? E eu passei a vida inteira estudando, achando que era conhecimento que me faltava. Quem de vocês se identifica com isso? Acha que tem que aprender mais e mais e mais antes de começar? O conhecimento é apenas um dos pilares. A gente precisa ter a atitude e a experiência. Então, eu até coloquei aqui algumas vezes, algumas coisas que eu queria deixar para vocês. Nunca é tarde, né, para vocês mudarem de carreira. Vocês podem escolher quantas carreiras vocês quiserem ao longo da vida de vocês. Para que vocês façam isso, vocês precisam ter a atitude para mudar. É importante conhecimento, mas conhecimento sem atitude não serve para muita coisa. Então, se vocês puderem, se eu puder dar um conselho ou uma dica de ouro para vocês, invistam em desenvolvimento autopessoal.
que é através do desenvolvimento autopessoal que vocês vão conseguir desenvolver a atitude, conseguir conhecer os seus talentos, os seus potenciais, os seus poderes internos, para que vocês possam fazer as mudanças necessárias na vida de vocês e viver a vida que vocês merecem viver. Para vocês viverem uma vida, vocês precisam também sonhar, porque se vocês não sonharem, os sonhos não vão se realizar. E sonhos sem atitude são apenas sonhos. Eles se tornam realidade quando a gente sonha e coloca a atitude em prática, tá? Então, será que vocês estão vivendo a vida dos sonhos de vocês? Ou será que vocês estão vivendo os sonhos dos pais de vocês? Ou de alguém mais? Qual é a vida que vocês estão vivendo? O que está tocando dentro do coração de vocês? Porque no mundo de hoje a gente fica muito no mental. E é mindset, é estratégica, é lógica, mas eu sempre digo, a gente precisa conectar o coração com a mente, com o propósito, para que a gente consiga unir todas essas energias alinhadas na nossa direção que a gente quer chegar, tá? Que mais? Então, é preciso também ter proatividade, né? E coragem, né? Coragem, mais do que tudo, coragem para vocês serem quem vocês são, né? Porque a gente tem muito medo de ser quem a gente é, né? Não é fácil a gente se despir das nossas máscaras e assumir a nossa essência, a nossa responsabilidade. Isso se dá pelo fato de que desde criança, lá na infância, a gente foi tentando agradar os nossos pais e as pessoas que estavam ao nosso redor, né? E a gente foi colocando máscaras muitas vezes para agradar. E com muitas máscaras que a gente foi colocando, a gente foi se distanciando de quem a gente é de verdade. É na nossa essência que mora o nosso coração. É na nossa essência que vive o nosso propósito. É na nossa essência que está o nosso gift. E é na nossa essência que está os nossos talentos mais potentes. E para que a gente acesse essa essência, a gente precisa silenciar a mente. E a gente precisa silenciar a mente através da meditação. Quem medita aí? Sim ou não? A Nayara tá falando, isso é muito verdade. A Dineia tá falando, atitude e experiência, falou tudo. A Júlia tá falando, start where you are, use what you have, do what you can. Olha, Júlia, amei. Exatamente isso, Júlia. Comece com as ferramentas que vocês têm. Quando eu comecei lá, com o meu programa de moda, há 2 anos atrás, com o Fashion Retail Program, era aquilo que eu achava que eu sabia, né? Depois eu fui percebendo que eu sabia várias outras coisas. Mas naquele momento eu fiz aquilo que eu sabia. Então vocês podem começar com o que vocês sabem. E vocês nunca vão saber tudo antes de começar, né? Por exemplo, quando vocês olham para um quebra-cabeça, falta uma peça. Tem 99 peças preenchidas, mas falta uma. Vocês olham para a peça que está faltando ou vocês olham para as 99 peças? Deixa eu ver o que a Nayara está falando. Não medito, nem sei como fazer. Camila, não consegui criar o hábito, me sabota. Sim, então olha só, meditação, pessoal. Se vocês não colocarem isso em prática no dia a dia de vocês, cada vez mais vocês vão estar mais distante de vocês. A meditação é uma das formas da gente se conhecer e de se olhar para dentro de si, né? Então, eu posso convidar até agora vocês para fecharem os olhos, né? Nesse momento, vocês podem fechar os olhos, eu vou fechar os olhos junto com vocês. E vocês vão dar 3 respirações bem profundas. Respirando com o ar bem grandão assim na barriga e soltando pela boca, ó. 2. E nesse momento agora, eu quero convidá-las simplesmente para escutar todos os barulhos que estão ao redor de vocês. Pode ser que nesse momento esteja um vizinho falando, o vento lá fora batendo nas árvores, barulho do mar, se você está perto do mar. Se conecte com todos os barulhos ao redor de você.
Preste atenção qual é a temperatura do seu corpo, de que forma você está sentada na cadeira ou deitada na cama. E comece a prestar atenção nos teus batimentos cardíacos, na sua circulação, na forma que você respira. E se conecte com você agora. Nesse momento, você pode fazer a pergunta que você quiser para você. O que você gosta? O que você ama? Apenas pergunte, sem pressa para conseguir ouvir as respostas. E no momento certo, o universo vai te responder. Quando vocês estiverem prontas, podem abrir os olhos. Meditação significa dar um break para os nossos pensamentos. Quem aí conseguiu se perceber de uma forma diferente agora? De estar mais consciente nesse momento presente? Quantas vezes a gente entrou em contato com o nosso interior? A gente está muito vivendo para o outside, para fora, imagem, e muito pouco conectada com o nosso interior, com a nossa vida, com aquilo que é importante, com a nossa essência. A gente está muito olhando para a vida dos outros e pouco olhando para a nossa vida. Muito se comparando com aquilo que a gente não tem e com o que o outro tem. E assim a gente se maltrata e desempodera e se entristece. Nesse momento, é importante a gente entender que a gente precisa valorizar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já fez. Agradecer por a gente ter chegado até aqui. Entender que aquela pecinha que está faltando, that's ok que está faltando, sempre vai faltar alguma coisa. Um dia a gente vai completar esse quebra-cabeça. Mas por enquanto a gente não completa, a gente precisa valorizar tudo que a gente já fez. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Ao invés de vocês olharem as 99 peças do quebra-cabeça, aliás, num quebra-cabeça de 99 peças, ao invés de vocês olharem a peça que está faltando, eu quero que vocês olhem para as 99 peças e que vocês agradeçam pelas 99 peças. Que vocês honrem pela história de vocês até aqui. Que vocês honrem pela experiência, por tudo que vocês viveram. E que vocês aceitem que está faltando uma peça. Porque a gente não é perfeita, né? E a gente precisa ter essa aceitação. Quero abrir para dúvidas. Dúvidas sobre empreender, sobre carreira, sobre qualquer coisa que vocês queiram falar. Eu estou aqui com o meu coração aberto, com muito amor para vocês. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Perguntas sobre o exercício do propósito, sobre atitude, sobre o que vocês querem perguntar. E também vocês podem escrever o que ficou de mais importante para vocês. Qual foi a frase que mais tocou em vocês essa noite? Vocês não têm dúvida, pessoal? Vamos lá! São todas alunas muito inteligentes e aplicadas. Dúvidas, comentários, frases. A Gabi está dizendo que agradecer muito. A Nayara quer dizer, como foi a minha transição de carreira? Nayara, a transição de carreira aqui na Austrália, eu saí, né, da posição de vendedora na época e assumi a posição de líder na empresa. E isso se deu pelos excelentes resultados, né, na área de vendas e de liderança. E depois a minha transição de carreira para abrir o meu negócio, quando eu me demiti da loja, né, me tornei residente, eu me demiti da loja, porque eu acreditava, eu sabia que eu tinha um potencial muito maior, né, eu amava o meu trabalho de vender, mas eu queria ajudar as pessoas, eu queria tocar o coração das pessoas, né, eu queria fazer as pessoas se sentirem realizadas, né, e até um motivo muito bonito pelo qual eu quero fazer as pessoas se sentirem realizadas,
É uma história um pouco triste, não sei se vocês estão preparadas aí para ouvir, mas o meu pai, ele queria ser músico e ele acabou se tornando advogado para agradar os pais, e ele viveu a vida inteira dele em depressão, muito triste. E no ano de 2014, ele faleceu em depressão, dormindo. Ele simplesmente dormiu e não acordou. E eu vi na época, né, que meu pai, ele estava sofrendo bastante, assim, sofreu a vida inteira. Então, esse é um chamado muito grande meu, de ajudar as pessoas a não passar por isso, né? Eu quero ajudar as pessoas a se realizarem, para que elas tenham uma vida que elas vivam, né? Bem, deixa eu ver os comentários. Minha transição de carreira foi assim, e depois eu tive coragem para começar do zero o meu negócio. Como você acha que foi o seu maior desafio na sua caminhada de empreendedorismo e como você lidou? Bom, o meu desafio, Marcela, é diário, na verdade, né? É todos os dias o desafio. A jornada empreendedora, ela te desafia a todo momento. Porque quando tu acha que tu aprendeu, que tu dominou, tu já te transformou. Aquilo que fazia sentido lá no início não faz mais. A tecnologia já mudou. Tem coisas para aprender novas. E a gente tem que manter a parte mais desafiadora do empreendedorismo que eu vejo é a parte da saúde, de conciliar a saúde com todas as outras atividades que a gente tem que fazer e manter este nível energético que eu estou mantendo aqui alto para entregar o nosso melhor. Porque quando a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e no início a gente precisa, até que a gente possa ter dinheiro para delegar para uma equipe, né? E hoje eu tenho algumas pessoas já que me ajudam na minha jornada, no meu negócio, né? Um time que me ajuda. Mas até eu ter um time, eu fazia tudo sozinha. Então, a parte energética é a parte mais difícil. Da gente sempre estar mantendo a energia, e por isso o autocuidado. O autocuidado na nossa carreira e o cuidar da nossa saúde é o que dá energia, né? Então, essa é a parte, para mim, mais desafiadora. Cuidar da minha saúde, cuidar de mim, para que eu tenha energia e cuidar do meu negócio ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Qual a estratégia para captar o primeiro cliente quando começa a empreender? Bom, o primeiro cliente, boa pergunta, né? A Tati perguntou. Tatiana Costa. Bom, para a gente conseguir o nosso primeiro cliente, pessoal, a gente precisa simplesmente ouvir qual que é a dor desse cliente. Então, o que eu fiz no meu primeiro caso, né? Eu queria ensinar as pessoas a trabalhar no varejo, porque a minha experiência era do varejo, então eu queria fazer isso. Hoje não tem mais o programa do varejo, tá? Eu não ensino mais o varejo. Eu ensino carreira e empreendedorismo. Eu me desvinculei do varejo, porque eu compreendi que o meu trabalho era muito maior do que apenas varejo. Então, eu fui para o Papo Calcinha, no grupo, não sei se tem alguém aqui da época que lembra, e comecei a perguntar: meninas, quais são os maiores desafios que vocês encontram para conseguir emprego em loja? Eu queria ajudar as meninas que estavam no Cleaner e na Hospitality para migrar para o varejo, para desenvolver o inglês e depois migrar para a carreira delas. E elas começaram a falar, é isso. E eu disse, bom, e se eu oferecer um serviço que contempla tudo isso, vocês querem? Elas falaram, não quero. E aí eu fui lá e desenvolvi uma solução de serviços. E praticamente dei no serviço, né? Para testar, né? A gente chama de mínimo produto viável, o MVP, que a gente precisa sempre testar o nosso produto para saber se a nossa técnica funciona e se aquele serviço que a gente está oferecendo vai gerar algum valor e transformação na vida do cliente, né? Então, eu fui lá, eu compreendi a dor, eu ouvi a dor, daí eu criei a solução, né? Através de um pacote de serviços para essa pessoa. A Mariana foi uma das minhas primeiras clientes. Ela passou na entrevista da Cotton On, foi lindo. Ela tinha 6 meses de Austrália, inglês pré-intermediário, e ela fez o programa comigo, e ela passou na entrevista da Cotton On entre 500 entrevistados. Teve uma outra cliente querida também, que foi a Tati, também ela passou na vaga das Havaianas, e depois ela entrou nas Maias, e enfim, foi muito lindo, né, essas primeiras clientes, e eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo estava gerando uma transformação e um valor. No início, a gente tem que testar, então a gente não vai poder cobrar um valor muito caro. Muitas vezes, tu pode cobrar nada e testar, e colher um depoimento
né? Olha, eu tenho uma amiga, ou tenho uma pessoa que tem esse problema, ou esse serviço, eu vou lá, eu ofereço aquela solução, e eu não cobro, mas ou eu cobro bem pouquinho, né? E daí eu peço um depoimento, né? Se a pessoa gostar, e a gente usa esse depoimento para nos dar a autoridade e referência, né? Testemunhos para que a gente possa tangibilizar os nossos serviços. Principalmente quando a gente vende serviços, a forma que o nosso consumidor ou cliente percebe a qualidade desses serviços é através do depoimento de outras pessoas. É porque serviços são intangíveis, a gente não pega serviços são promessas. Então a gente precisa tangibilizar de alguma forma. E a forma que a gente tangibiliza esses serviços é através de referenciais, de testemunhos, né? Então vocês podem ver que eu tenho muito testemunho dos meus clientes, eu sempre peço, porque isso é muito importante se vocês vão vender serviços, né? Então os primeiros clientes, pessoal, vocês têm que conseguir fazer algo mais gratuitamente, em paralelamente, talvez, com outro trabalho que vocês tenham, mostrar essa transformação e usar esse referencial para expandir o negócio de vocês. Que mais? Qual a estratégia para captar? Respondi, Tati. A Lu está dizendo que quer agradecer. Nayara, eu larguei uma carreira estável, que eu até gostava no Brasil, e estou me sentindo no limbo aqui. Mas eu gosto daqui, não queria desistir. Nayara, não desiste. Desistir dos teus sonhos é desistir de você. E até me arrepiei toda agora. Então, não desista de você, não desista dos teus sonhos, porque tudo é possível. Sabe por que tudo é possível? Desde que tu saiba, tenha um caminho, um mapeamento, se você sabe aonde você quer chegar e você sabe que você está aqui, se você tem essa consciência, você pode traçar um plano estratégico de desenvolvimento, que é o que eu ajudo as pessoas a fazerem. Vale quanto a tua mudança e qual que é o custo de permanecer na mesma posição. Então, não desiste. Eu ajudei muitos clientes, pessoal, a conseguir um emprego, mesmo com visto de estudante, a se realizarem e estarem trabalhando na área. Engenheiros, arquitetos, pessoal da área de contabilidade, vendas, são muitos. Para quem quer saber referencial, by the way, né, fazendo o meu advertisement, vão lá na página do Facebook, né, ou do Instagram, que é @janainasofia.coach, e vocês vão ver lá nos testemunhos, vários testemunhos, e na página do Facebook vocês vão encontrar mais de 30 testemunhos positivos de pessoas que viveram a mentoria de carreira e a de negócios e tiveram uma transformação efetiva na vida, ou encontrando um novo emprego, ou encontrando propósito de vida, tá? Então, deem uma olhada lá, que vocês vão poder saber um pouquinho mais. A Gabi, eu achava que tinha o propósito claro, porque também me volto para a educação, mas sempre pensando em dar aula em faculdade. Eu queria demorar anos pensando nos requisitos básicos do Brasil e estou revendo. Às vezes, Gabi, se teu sonho é ensinar, muitas vezes pode ser que você possa adaptar, não necessariamente que você vai só dar sonho em faculdade, né? Por exemplo, eu tinha um sonho de ensinar. E aí, sabe o que o mercado da Austrália me falou na época? Você não tem experiência com treinamento na Austrália. E eu falei, ah, é? Então tá bom, eu vou criar uma oportunidade para mim. Quando as portas se fecham para a gente não pode desistir, a gente tem que abrir uma outra porta. Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E a gente tem que ir nessa janela que se abriu, tá? Então a gente tem que estar sempre criando alternativas. O que a gente não pode desistir é de viver uma vida que não é a vida que a gente merece. A gente veio para cá para se realizar. E eu quero falar para vocês uma coisa muito importante que eu gosto de dizer. O gift da gente, que é o nosso coração, é o nosso amor, chama-se gift, mas ele não é para nós. Ele é gift porque o nosso gift é para o universo. Olha só que lindo. Se eu tenho o gift da comunicação, da oratória e das vendas, eu tenho isso porque alguém não tem, alguém precisa disso. E a outra pessoa tem o dom da arte, e eu talvez não tenha, e a pessoa vai me dar aquilo. E assim, a gente se torna um, né? É dessa forma que a gente consegue ser um universo, cada um dividindo os seus gifts, os seus talentos. Mas se eu não vivo o meu talento, a gente não vai viver uma vida sustentável. Porque mais adiante eu vou ficar triste, posso adoecer, e vou viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Né? Porque a gente passa, querendo ou não, 80% do tempo trabalhando.
E se a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, né? Quem mais? Jana, por favor, pode me dar mais dicas para sabermos sobre os nossos propósitos? Como os podemos identificar? Então, a gente tem que identificar, eu posso dar dicas sim, né? A aula de hoje foi sobre isso, né? A gente é através do autoconhecimento mesmo, né? Sabendo as tuas paixões, os teus talentos. E a mentoria de carreira também, né? Ela também tem esse approach, né? De te ajudar a descobrir o teu propósito, tanto a de carreira quanto a de mentoria, né? A Bárbara fechou o primeiro cliente ontem. Aí, Bárbara! Bárbara é assídua no Fale com a Jana. Ela vem toda semana e ela teve um grande achievement, a Bárbara, né, Bárbara? A Bárbara conseguiu, estava trabalhando com hospitality e ela conseguiu emprego na área de arquitetura, na área dela. E ontem ela fechou o primeiro cliente. Parabéns, Bárbara! Que legal, que notícia boa. Só traz notícia boa no Fale com a Jana, Bárbara. Super orgulhosa de você, parabéns! Então é isso. Quem mais tem dúvida? Alguém mais tem mais dúvida? Então, ó, quem quiser saber mais sobre a mentoria de negócios, eu não tenho vagas abertas nesse momento, mas vocês podem depois lá clicar no encontro estratégico lá no meu link bio da Tree e vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me mandam um direct, eu sou super acessível e eu respondo e ajudo. Foi um prazer, uma gratidão incrível conversar com todas vocês. Agora que vocês já sabem qual é o meu canal, não esqueçam de subscribe o canal, ativar o sininho, porque eu quero trazer mais informações para vocês aqui no canal do YouTube e fazer esse movimento crescer, tá bom? Um beijo grande no coração de todas vocês. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento e se quiserem escrever também a frase, a coisa que mais ficou importante para vocês, eu vou fazer uns stories lá. Seria legal vocês comentarem o que vocês acharam. Eu sempre gosto de saber qual foi a parte que mais tocou vocês, porque daí eu sei que essa parte é uma parte importante para as próximas vezes. Então, se vocês puderem escrever aí o que vocês mais aprenderam. O aprendizado da noite. Obrigada, Gabi. Se puderem deixar o aprendizado da noite, alguma coisa. Então tá bom, meninas, vou deixá-las descansar. Um beijo grande. Ela falou, não desistir dos sonhos. Desistir dos seus sonhos é desistir de você. Exatamente isso. Se redescobrir e mudar carreira não é tão assustadora, Nayara. Não é assustador. A única forma que a gente tem de crescer é quando a gente sai da nossa comfort zone. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente expande. Uma pérola, ela só se tornou pérola porque um grão de areia entrou dentro da concha. E na tentativa de expelir esse grão de areia, essa pérola se tornou pérola. Tá bom? Então a gente precisa sair da comfort zone. A gente não cresce na comfort zone. Que nem quando a gente vai para academia. A gente malha, é desconfortável, mas o músculo cresce. Tá bom? Vou deixar vocês, então. Manda lá a mensagem no Instagram. E na quarta que vem a gente se vê de novo. E amanhã a live do Instagram também, às 8 da noite. Vou falar sobre algum outro tema que eu ainda é segredo. Eu vou divulgar amanhã, tá bom? Um beijo para vocês. Ótima noite, pessoal. Tchau, meninas. Obrigada por participarem. Tchau.